Curiosamente, pelo celular, aparentemente deu certo. Tá, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bem Sim. bom. Ótimo, então. Então vamos começar, né, gente? A gente deu uma alterada no cronograma para esses últimos encontros, né? E hoje a gente, além do capítulo 29 sobre as partes integrantes do capital bancário, a gente também incluiu o capítulo 27, que é o papel do crédito na produção capitalista. É um capítulo muito luminoso, em especial para a discussão que a gente vai ter no capítulo 29, a respeito do desenvolvimento do sistema de crédito, do sistema bancário, do capital bancário e também do capital fictício. Inclusive no capítulo 29, que o conceito de capital fictício, de certa maneira, ficará mais luminoso dentro das nossas cabeças, né? Porque no capítulo 25 a coisa foi apresentada de maneira bem incipiente e incompleta, até porque o capítulo estava em larga medida inacabado, né? Até mais inacabado do que a grande maioria dos capítulos do livro 13, né? Então, o capítulo 27, o que que o Marx terá como objetivo? Vai estabelecer, de certa maneira, quais são as grandes, levando em consideração tudo que ele havia, de certa maneira, já colocado na obra, quais são as grandes características do sistema de crédito e qual é o papel do crédito, levando em consideração tudo que ele havia delineado anteriormente, o papel do crédito na produção capitalista. Ele vai colocar quatro grandes características ali que, de certa maneira, denotam que constituem, de certa maneira, características centrais do funcionamento do sistema de crédito e como que ele vai se desenvolvendo e como que ele contribui com o desenvolvimento do modo de produção capitalista. A primeira grande característica que ele vai colocar ali é justamente essa necessidade de engendrar a compensação da taxa de lucro ou movimento de equalização das diferentes taxas de lucro, porque o sistema de crédito constitui uma torrente de capital monetário latente, vai, de certa maneira, veiculando, canalizando esse capital monetário latente para os diferentes ramos da produção social e também vai efetuando a compensação entre os diferentes, entre os diferentes ramos da produção social, né, que constitui esse movimento de equalização propriamente dito, canalizando esse capital monetário latente para os diferentes ramos da produção social de acordo com as diferenciadas taxas de lucro. Ou seja, se um determinado ramo da produção está apresentando uma taxa de lucro mais baixa do que a média, o sistema de crédito simplesmente retirará capital monetário desse ramo em questão, ou seja, deixará de emprestar uma determinada quantidade de capital monetário para esse ramo e passará a emprestar mais para um ramo em que se apresenta uma maior taxa de lucro, ou seja, esse movimento de compensação. Ou seja, a tendência é que, com no longo prazo, essas diferenças entre os diferentes ramos da produção social no patamar da taxa de lucro se tenha de ser nivelada por meio desse movimento que é próprio, característico do sistema de crédito. O segundo grande aspecto é justamente essa redução dos custos de circulação, uma vez que a gente estava considerando, em especial no último encontro, qual é o papel do dinheiro, como que o dinheiro, de certa maneira, vai se desdobrando com o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Uma coisa que o Yuri esclareceu muito bem no encontro anterior é que o dinheiro tem de ser, de certa maneira, substituído enquanto meio de circulação, ou seja, ele próprio, o dinheiro, enquanto um custo de circulação, vai sendo excluído de boa parte das transações, ou seja, o chamado dinheiro ouro, ou seja, o dinheiro mercadoria. E isso vai possibilitando a aceleração a própria circulação do meio circulante, né? A aceleração também do processo de reprodução em geral por meio do crédito, né? Então essa é uma segunda característica fundamental que o Marx vai colocar ali também, além da e além disso, que o Marx vai estabelecer ali mais para frente, é a questão da criação das explorações, como que essas explorações contribuem para a expansão da produção das empresas, além também da questão da concentração e da centralização de capitais, né? As explorações constituem um grande estímulo para o processo de expansão e, consequentemente, de concentração e de centralização de capitais, formação de truzes, cartéis, etc. Embora o Marx não abarque esses aspectos em totalidade na sua obra. Alguns comentários a respeito da formação dos cartéis estão ali colocados pelo Engels, em especial ali no decorrer do capítulo. E também uma coisa que é muito importante que ele vai estabelecer ali, que é a suprassunção da propriedade privada dos marcos no próprio modo de produção capitalista. Ou seja,
o próprio capitalista acaba se convertendo num mero capitalista monetário, num mero proprietário de capital e dinheiro que detém uma alíquota das ações de uma determinada empresa. Ou seja, essa é, de certa maneira, a tônica do processo de conversão do capital privado em capital imediatamente social. Ou seja, o capitalista privado se convertendo numa grande sociedade de capitalistas que dividem entre si parcelas de ações de uma determinada empresa. Ou seja, nessas cenário de apurações, essa função do capital, como a gente havia discutido nos capítulos do capital portador de juros, a função do capital aparece completamente separada da propriedade do capital, assim como o trabalho aparece completamente separado da propriedade do meio de produção. Uma vez que o capitalista ativo se converte em quê? Um capitalista monetário. Os trabalhadores, de certa maneira, acabam tocando a totalidade do processo de produção. Uma vez que a propriedade, o capital acaba se transmutando, se transfigurando nessa propriedade de produtores associados, que é a sociedade de operações. E também existem outros aspectos que são importantes ali, que inclusive o Engels coloca, que são as novas formas de empresa industrial, né? Representando a segunda e terceira potências chamadas sociedades de explorações. Ele vai colocar ali que é justamente que, de certa maneira, é, vai de encontro com o que ele estabeleceu a respeito do desenvolvimento das contradições internas da lei de caráter tendencial na taxa de lucro, que é a rapidez com que se é possível expandir a produção em praticamente todos os campos da produção social, e, de certa maneira, é um aspecto que contrasta com a lentidão progressiva de atender a essa produção aumentada, da demanda atender a essa produção aumentada. Essa é uma das características da lei de caráter tendencial da taxa de lucro, desenvolvendo suas contradições internas, inclusive vai remontando para um novo desenvolvimento do próprio processo de equalização das taxas de lucro. Uma coisa que, de certa maneira, me parece que é fundamental no desenvolvimento da concorrência ao longo da história do capitalismo, que é o controle da oferta, ou seja, a própria mobilidade de capitais continuar constituindo um fator importante do processo de mobilidade de capitais, mas também ao lado do controle da oferta. Ou seja, se em um determinado ramo da produção social a taxa de lucro é inferior à média, o que a um determinado patamar de concentração e centralização de capitais essas firmas desse ramo de produção vão fazer? Elas vão controlar a oferta com o intuito do quê? De aperfeiçoar, ou seja, ou melhor, de aprimorar, de elevar a sua taxa de lucro no interior desse ramo específico da produção social. E realmente, a partir do controle da oferta, se controla os preços de mercado e, consequentemente, constitui um fator ali preponderante para essa compensação da taxa de lucro. Ou seja, ainda que essa aparência do desenvolvimento da concorrência seja um tanto quanto monopolística, pelo menos na nossa avaliação e também da do Yuri, o processo de desenvolvimento e equalização das taxas de lucro continua perdurando como uma característica fundamental do próprio modo de produção capitalista. Ou seja, enquanto existir modo de produção capitalista, existirá essa tendência de equalização das taxas de lucro. Agora, o que mais que a gente pode colocar aqui a respeito desse capítulo? Eu diria que é mais ou menos para ele, também vai estabelecer a questão do crédito, a questão assim, da forma de ações, mas enfim, isso aí a gente pode desdobrar mais para frente. O capítulo 29, que de certa maneira o capítulo 27 vai ser muito luminoso para nossa compreensão a respeito desse capítulo, ele vai tratar a respeito da constituição elementar do capital bancário, das formas integrantes do capital bancário. Ele já vai iniciar, de certa maneira, contextualizando com as discussões da Banking School, e da Currency School, a respeito dos que seriam os monetaristas e os chamados papelistas da época, por assim dizer, né? Enfim, ele vai ter, de certa maneira, tomar como baliza essa discussão para depois, que ele vai tratar ali no capítulo 28, para depois avaliar essa questão teoricamente da constituição elementar do capital bancário. O que ele vai colocar inicialmente é que o capital bancário possui em sua divisão fundamental o dinheiro ouro ou as cédulas em espécie e também os títulos de valor, desde as letras de câmbio, as títulos de dívida pública, do tesouro, ações, etc. Ou seja, esse ponto é fundamental para a gente compreender como que o sistema bancário se desenvolve sob a égide do modo de produção capitalista, porque se a gente pega a totalidade do capital bancário, em especial quando a gente vai pegar, por exemplo, a questão da discussão da reserva fracionária, a gente vai ver, de certa maneira, que os bancos tendem a manter um mínimo do mínimo, vamos supor, se a reserva fracionária é 10% sobre os depósitos. Os bancos vão lá e mantêm, em geral, uma quantidade de 10% sobre, sob a forma de reservas fracionárias e também tendem a manter, além disso, além dessa quantidade mínima, o restante do valor que possuem em títulos da dívida pública, títulos do Tesouro, ações, etc. Por quê? Porque eles pretendem, de certa maneira, manter
a totalidade, boa parte da totalidade desse capital bancário na forma de títulos de apropriação futura, ou seja, títulos que rendem rendimentos. Ao passo que o dinheiro é um ativo que, de certa maneira, não rende nenhum rendimento. De tal maneira que nessa se reserva fracionária de 10%, a tendência é que as reservas dos bancos tenham de se manter em 10%, que os demais tenham de se manter nesses títulos de valor que geram rendimento para o capital bancário, né? Agora, a respeito da discussão do capital fictício, que de certa maneira nos é iluminada, esse capítulo em especial, é de que o capital da dívida pública é essencialmente um capital fictício. O que seria esse capital fictício? Um título de propriedade sobre a apropriação futura de um valor que já não mais existe, tendo ali um vínculo inextricável com a taxa de rendimento anual desse capital. Ou seja, é um título de propriedade que possui de apropriação futura de um valor, de certa maneira não mais existe, uma vez que o Estado gastou ele, né? E que possui um vínculo com a expectativa de rendimento. Ou seja, não necessariamente com o capital real. E esse não necessariamente porque, de certa maneira, o que a gente vai observar ali é que existe uma diferença entre as diferentes modalidades do capital fictício. A gente tem, de um lado, o capital por ações e também o capital de dívida pública, que possui cada qual as suas determinadas peculiaridades, mas que possui uma característica em comum que lhes dão essa categorização de capital fictício. E o que ele vai colocar ali que é fundamental é que a formação do capital fictício tem o nome de capitalização, né? O capital vai aparecer ali como um automato que, de certa maneira, se valoriza a si mesmo. E qual que seria a diferença fundamental ali, por exemplo, nessa definição a respeito da diferenciação entre títulos da dívida pública e as ações? A diferença fundamental está no fato de que o capital investido na dívida pública constitui um capital puramente ilusório, ao contrário do capital investido em ações, por exemplo. Marx vai colocar ali ações de companhias ferroviárias, de mineração e navegação. Ou seja, são títulos de valor que, de certa maneira, representam capital real, mas que eles próprios não constituem capital real. Ou seja, o valor do capital, embora esses títulos de valor representem capital real, o valor capital desses títulos é, na realidade, puramente ilusório. Ou seja, ali vai, de certa maneira, se apresentar uma distinção fundamental que o Marx vai estabelecer até com mais precisão nos capítulos 30, 31 e 32 a respeito do capital real e capital monetário. O que seria o capital real? O capital real é o capital realmente investido no processo de reprodução do capital, ou seja, o capital em funcionamento propriamente dito. Já o capital monetário, o capital fictício, são os títulos de propriedade que lhes dão o direito aos capitalistas de participar proporcionalmente no mais valor que aquele capital vier a realizar. Essa seria a diferença fundamental. E uma vez que esses títulos de valor constituem essencialmente mercadorias, a gente vai ter que avaliar o quê? A flutuação dos preços de mercado dessas mercadorias particulares. Uma vez que a formação dos preços de mercado dessas ações também possui um movimento peculiar, uma vez que ela flutua de acordo com a expectativa de rendimento, né, sobre os quais conferem um título de apropriação específico, seja ela uma letra de câmbio, um título de dívida pública, uma ação, etc. Por exemplo, ali vamos pegar primeiramente o exemplo que o Marx traz do capital acionário. Se a taxa de lucro da empresa é de supor 10%, ao invés de 5%, que era, de certa maneira, a expectativa da taxa de lucro, e o valor do título de uma determinada ação era de 100, o que vai acontecer é que o valor desse título aumente para 200. Mas por que isso acontece? Porque o capital fictício constitui um título de apropriação ou melhor, um título sobre a apropriação futura, cujo valor capital varia de acordo, tanto de acordo com o rendimento da empresa, quanto de acordo com a expectativa de rendimento desse título de apropriação. Ou seja, de acordo com a expectativa de rendimento, o capital de 100 tem que produzir um quê? Um ganho de 5. Mas seu ganho é, na verdade, de 10, a uma taxa de juros de 5%. Em se mantendo constante em todas as demais circunstâncias, o valor desse título tenderia, de certa maneira, a aumentar de 100 para 200, pois ele passa a render um rendimento que é duas vezes superior ao rendimento que um título de 100 produziria. Ou seja, essa é a característica fundamental da coisa. O capital acionário, o valor desses títulos, o valor capital desse capital acionário varia de acordo com a expectativa de rendimento. Ou seja, na realidade, se a gente toma o rendimento como constante, e que a expectativa é de que um determinado valor capital produza, por exemplo, um rendimento de 5, né? Que 100 produzam 5. Então, logo, se esse capital na realidade está produzindo 10, está gerando um rendimento de 10, ele tem seu valor capital evolucionado para 200, porque em se mantendo as devidas proporções, tem
100 tem necessariamente gerar 5. E nesse caso, 200 vão acabar gerando 10, sim, se mantendo as devidas proporções da coisa. Agora, o caso da dívida pública, nesse caso, seria mais peculiar, porque se no caso do capital acionário, o rendimento, ou melhor, o título, o, o valor capital fosse revolucionário tanto de acordo com a expectativa de rendimento quanto com a taxa de lucro, aqui o seu rendimento varia única e exclusivamente de acordo com a expectativa de rendimento. Se a gente considera, por exemplo, um capital da dívida pública de 100, que gera um rendimento de 5, uma taxa de juros de 5%, e se por acaso a taxa de juros sobe para 10%, o valor capital desse título acaba declinando para 50, porque é esse valor capital de 50 que representa um rendimento de 5, ou seja, um rendimento que antes seria produzido por um valor capital de 100 a uma taxa de juros de 5%. Ou seja, a tendência é que, com a taxa de juros subindo, o valor do capital do título decline, uma vez que, em se tendo um rendimento constante, fixado no patamar de 5, com o crescimento da taxa de juros, o valor capital, né, que produz esse nível de rendimento, possui agora uma magnitude monetária menor. E assim se verifica também o movimento inverso se a tendência da taxa de juros é de descer. Por exemplo, se ela desce para 2,5%, o valor capital do título sobe para 200, pois o título que representa um rendimento de 5 a essa taxa de juros de 10% é um título com um valor de 200. Ou seja, o valor capital dos títulos da dívida pública é inversamente proporcional à própria taxa de juros. E aí a gente vai, inclusive, encontrar determinações importantes que concernem a respeito novas determinações importantes que concernem a respeito do movimento da taxa de juros. A gente havia estabelecido, de certa maneira, nas discussões anteriores, que na teoria quantitativa do dinheiro, o dinheiro aparecia somente como meio de circulação. O que vai estar implícito aqui na abordagem do Marx é que o dinheiro possui um papel fundamental como meio de tesouramento ou reserva de valor. Inclusive, essa discussão aí vai se desenvolvendo ao longo da história do pensamento econômico. No Keynes vai acabar havendo uma distinção de demanda por moeda para fins preocupacionais, especulativos, enfim, etc. Mas o que é fundamental ali é que, por exemplo, se a taxa de juros tende a subir, a função meio de entesouramento vai sendo o quê? Vai sendo ensejada. Porque se a tendência é que o valor capital dos títulos tende a se depreciar, levando em consideração essa tendência de elevação da taxa de juros, especial em momentos de crise, né? A tendência seria do quê? Do capital bancário, de certa maneira, se concentrar relativamente mais em, em dinheiro físico ou cédulas bancárias. Por quê? Porque a tendência seria de que o valor capital desses títulos simplesmente derretesse, né? Levando em consideração essa desvalorização potencial do capital bancário, a tendência é que ele se concentre especialmente no dinheiro, e em especial nessa função de meio de tesouramento do dinheiro, essa questão fundamental, ou seja, o dinheiro ali posto como capital monetário latente acaba, de certa maneira, tendo novas determinações importantes nesse momento na taxa de juros. Aí existem mais algumas coisas que vão sendo desenvolvidas, etc., a respeito da formação dos depósitos. Enfim, mas isso aí a gente pode desdobrar um pouco mais para frente com a discussão, porque hoje, de certa maneira, já me excedi bastante. Mas, a respeito desse capítulo, o que a gente pode, de certa maneira, estabelecer conceitualmente, que a essência do capital fictício é essencialmente o revolucionamento do valor desses títulos ser completamente independente do movimento do capital real que representam. Ou seja, ainda que representem capital real, o revolucionamento do valor desses títulos em absolutamente nada tem a ver com o movimento do capital real propriamente dito. Isso tanto por causa das ações em que há realmente capital real, tanto por causa da dívida pública em que não há capital real. Mas esse ponto fundamental que une ambas as coisas, ainda que uma represente capital real e a outra não, é que o revaluacionamento do valor desses títulos é completamente independente do movimento do capital real que ela de fato representa. E, bom, é essencialmente isso que a gente pode estabelecer aqui como preâmbulo para a discussão. A gente pode partir agora para as perguntas propriamente ditas. Não sei se o Yuri tem algo a comentar também. Não, vamos pelas perguntas. Perfeito, então. Então estão abertas as perguntas. Matheus, eu sei que você explicou super bem, mas eu acho que eu vou precisar de mais uma explicação em relação a essa questão, por exemplo, dos títulos da dívida pública, que você fala que eles são inversamente proporcional da taxa de juros, né? Eu preciso, eu preciso de mais uma rodada aí de explicação e não está claro para mim.
É possível? Aham, claro. Obrigada. Então, qual é, digamos assim, o ponto central da... Ficou tudo muito, de certa maneira, obtuso? Eu estava entendendo isso quando eu li, e agora eu não sei se eu estou mais numa linha correta. Eu estava entendendo que ela seria inversamente proporcional, os títulos da dívida pública à taxa de juros, porque a tendência que você tem, por exemplo, de fazer um investimento no momento que você tem uma queda da taxa de juros, a tendência que você tem é investir em outras coisas, em algumas outras coisas que te tragam maior rendimento. Então, se cai a taxa de juros para os empréstimos e para os investimentos de modo geral, talvez seja natural que, por exemplo, o capitalista monetário prefira, então, fazer compras de títulos da dívida pública, por exemplo, para que ele possa ter um melhor rendimento. Eu não sei se esse é uma compreensão boa, um caminho correto de se entender. Na minha avaliação, você está no caminho absolutamente correto. É exatamente isso mesmo. Quando a tendência é de que a taxa de juros decline, né? Vamos supor o que o Marco estava estabelecendo ali. Por exemplo, se a gente tem um título que possui um valor de 100, né? E a taxa de juros é de, digamos, 10%. Se a taxa de juros declina, por exemplo, para 5%, o que vai acontecer é que, em se tendo um rendimento que é constante, que o título há um rendimento fixado ali, vamos supor de 10. O que um valor capital de 100 gera é necessariamente um rendimento de 10, a uma taxa de juros de 10%. Agora, se a taxa de juros declina para 5%, esse mesmo título de propriedade vai continuar gerando o quê? Um rendimento de 10. Mas agora, em se mantendo as devidas proporções, com uma taxa de juros de 5%, ele já não vai corresponder mais a um valor capital de 100. Ele vai responder o que? A um valor capital de 50. Ou seja, com essa queda da taxa, com essa queda da, ou melhor, com essa, não, eu acho que eu acabei de certa maneira, me equivocando na explicação, não. Vamos de certa maneira reiniciar. O que vai acontecer é que quando há uma tendência de queda da taxa de juros, por exemplo, de 10 para 5%, que existiria uma tendência, de certa maneira, de, de haver um investimento em títulos da dívida pública, porque há, de certa maneira, essa relação inversa entre o valor dos títulos e o patamar da taxa de juros. Uhum. Ou seja, esse seria o fator fundamental. Então, o seu raciocínio está essencialmente correto, porque se um valor de capital de 100 gera 10 de rendimento a uma taxa de juros de 5%, há uma taxa de juros de 5% e em se mantendo esse rendimento de 10, na verdade, esse valor capital seria de 200. Eu tinha falado que era 50, mas na verdade 200. A tendência seria que, com o decrescimento da taxa de juros, o valor capital desse título aumentasse. Ou seja, há uma tendência ali inversa. Por isso que, quando a tendência de redução, a expectativa de redução da taxa de juros, né, a tendência é que o capital bancário tenda, de certa maneira, a se concentrar nesses títulos de dívida pública, porque há um rendimento constante, a tendência é que o valor capital desses títulos de apropriação futura sejam valorizados. Posso comentar, Matheus, um negócio a Pode? partir do que você falou? Bom, tipo, além do fato dessas sessões todas estarem incompletas, é bom a gente lembrar também que, em primeiro lugar, não era, digamos assim, o lugar no trabalho do Marx ele desenvolver todos os instrumentos e mecanismos que existiam, né? E ainda mais hoje que está super desenvolvido. Então, às vezes é difícil da gente fazer as correlações, porque tem tanta coisa hoje no desenvolvimento desse mercado, né? Que pode complicar um pouco mesmo. Então, inclusive, eu estava falando para o Matheus, eu passei aí 1 hora e pouco do meu dia hoje vendo um videozinho no YouTube de investidor aí para pegar essas questões mais concretas hoje, porque eu imaginei que esse tipo de pergunta viria, já que eram as mesmas que eu também tinha, né? Quando eu lia esse capítulo. Então, eu queria comentar em cima do que você colocou. Desculpa, quem que fez a pergunta? Foi a Luciana, né? Isso. Isso. Então, eu queria comentar assim. O que é uma coisa característica desses títulos de dívida, do capital fictício, que é curioso ou insano até, né? É que o título de dívida se torna meio circulante e ele opera como dinheiro, né? Ele se torna uma mercadoria que você troca e etc e tal.
Então, suponhamos que o Estado vai... como é que funciona, né? Aí teria que ver as partes técnicas disso, mas se a gente for pegar hoje, mas eu acho que deve ter sido mais ou menos assim ao longo de toda a história, o Estado faz leilões, né? Quando ele precisa de um certo financiamento, digamos que o Estado precise de R$1 bilhão. R$1 bilhão talvez seja muito, né? Mas não sei, talvez não, teria que ver. Mas acho que não é, não. Vamos dizer que seja R$1 bilhão. Inclusive, acho que é pouco, mas beleza. O Estado vai leiloar, então, títulos da dívida pública para arrecadar esse valor, não é? E aí ele faz lá leilões e ele vende títulos com diferentes maturidades. Ele vende um título que vence em 1 ano, vende um título que vence em 6 meses, que vence em 1 mês, que vence em 20 anos, que vence em 30 anos. E cada um desses títulos, eles têm taxas anuais de juros diferentes, né? Em geral, os títulos de mais longo prazo, em geral, tendem a dar taxas de juros mais altas. Porque se você fosse ficar pegando... se você fosse, por exemplo, pegar por 1 ano, né, emprestar por 1 ano, pegar de volta, emprestar de volta, pegar de volta, não é? O de longo prazo, ele tem que cumprir mais ou menos digamos assim, o mesmo lucro que você teria de fazer esse procedimento várias vezes a curto prazo. Bom, isso é uma parte da questão. De qualquer maneira, essa é uma parte da questão. O Estado leiloando esses títulos. Mas, uma vez que ele faz esse leilão, e aí são títulos de vários tipos, pós-fixado, pré-fixado, etc. e tal, e que aí já tem a ver com o desenvolvimento, né? Bastante grande desse, que a gente pode chamar de sistema financeiro, ou qualquer coisa. Uma vez isso tendo acontecido, os detentores desse título, né, possuem eles possuem esses títulos não como se fossem, eles são mercadorias. Então, digamos que você, Luciana, emprestou R$1 milhão para o Estado, certo? Então, você pegou esse valor na forma de dinheiro, né, e emprestou e recebeu ele na forma de títulos de valor, que rendem juros. Bom, digamos que esses títulos que você tem agora, eles vencem em 5 anos. Porém, digamos que daqui a 2 anos você precisa de dinheiro líquido para fazer qualquer que seja a transação. Você quer comprar carro, quer comprar casa, ou o que quer que seja. Você tem um título na mão que vence daqui a 3 anos, mas você precisa retransformá-lo numa forma de dinheiro que você possa usar para comprar qualquer outra coisa que você precisa. Então você tem que ir no mercado, que eles chamam de mercados secundários de título, e vender esse título. Você tem que vender esse título. E aí que está a questão. O mercado vai precificar esse título de acordo com a taxa de juros daquele momento. Se a taxa de juros mudou do tempo que você comprou para cá, você vai vender esse título por um valor correspondente à taxa de juros nova. Então, o que acontece? Se a taxa, o rendimento que você vai receber é o mesmo, num caso ou no outro. Só que, como esse rendimento é um produto do valor, do preço do título com a taxa de juros, se você altera a taxa de juros para cima ou para baixo, você altera o preço que dá o mesmo rendimento. E por isso que a taxa de juros, quando aumenta, cai o preço do título, e quando abaixa, aumenta o preço do título. Porque essa relação entre a taxa de juros e o preço do título, eles vão dar, no final das contas, o mesmo rendimento. Fez sentido? Sim, faz sentido. É porque a gente está partindo, na época que a gente se encontra, a gente está partindo de uma complexidade maior, né, do que quando ele estava analisando. A gente teve várias transformações nesse tipo de mercado, né, somente de mercados de títulos públicos. Então, é importante, às vezes, tentar pegar a ideia inicial dele, né, tentar entender qual foi o pressuposto, como ele entendeu, né, por que seria, então, inversamente proporcional. Eu entendo a tua explicação. Eu cheguei a estudar também o DEMAB e a CODIP, que são 2 mercados de títulos públicos, né? Um do Bacen e um do Tesouro. E na realidade, assim, existe essa questão também da taxa de juros. Se a gente pegasse só pela taxa de juros, não sei se ficaria tão fácil da gente entender, porque eu tenho títulos, por exemplo, que eles vão se basear na Selic, na alteração da Selic, né? Basicamente. Assim como eu tenho títulos, por exemplo, que vão se basear na alteração do IPCA. E aí eles também vão se alterar, por exemplo, no tempo, né, com o tempo de resgate, e também os bônus, né, que eu posso ter bônus de cada 6 meses. Então, tem algumas alterações nesse sentido, só que não é só a questão dos juros, porque se eu fosse explicar pelos juros, então,
no momento que cai os juros, cai a Selic, poderia cair também o preço do título. O que a gente tem no mercado dos títulos públicos hoje em dia é um mecanismo que chama taxa contratada. Ela é uma taxa que é acrescentada à remuneração também dos juros que está correndo, tanto da Selic ou então quanto você está tratando com um indicador do IPCA. Você tem uma taxa que é adicionada a isso. Então, eu acho que, talvez, pensando na complexidade que a gente tem hoje, mas partindo do olhar do Marx na época que ele estava analisando, eu acho que faria mais sentido a gente tentar justificar por que aumenta muito o mercado, né, a movimentação no mercado de títulos públicos, justamente não é porque não há uma queda necessária dos juros, porque os juros hoje ele é uma outra coisa, né? É uma definição, é uma outra lógica. A gente está numa lógica de tripé macroeconômico, de controle de inflação, a gente tem uma outra lógica macroeconômica. Então, ele não estaria relacionado, mas eles se relacionam porque a gente tem um indicador ali que vai bloquear a completa desvalorização daquele título, no caso de cair os juros demais, que seriam as taxas contratadas, que são taxas adicionadas aos títulos. Nossa, eu estou tentando fazer esse caminho, porque é uma realidade muito diferente. Eu vejo que a gente está num contexto diferente. É diferente transpassar, simplesmente, né, transpassar o que ele está escrevendo aqui para a nossa realidade. É que nesse caso específico, a lógica é exatamente a mesma. Talvez o que esteja confuso é que a gente está misturando duas coisas. Uma coisa é você pegar um título já emitido, e a outra coisa é você olhar para os títulos que vão ser emitidos. Né? Porque, veja, o preço do título individual que vai ser emitido depende da própria quantidade e do quanto que o Estado precisa arrecadar. Mas aqui a gente está falando do título que já existe. Né? Então, o título que já existe, ele representa uma certa, a partir do rendimento, etc., um valor capital que é constante. E ele varia com essa relação do preço e dos juros. Então, a questão é, imagina que você comprou, então, lá o teu título, né? E os juros aumentou de 5% para 10%. Né? Então, agora os juros estão mais altos. Para a pessoa, tipo, quando você olha aí, o valor daquele título, ele está sendo readequado de acordo com a mesma relação. Então, tipo, se o valor capital ali ele é representado de um lado pelo preço e do outro pelo juro, e ele se mantém constante, quando você dobra um, você diminui o outro na metade para representar a mesma coisa. É só essa a lógica. O preço e os juros formam, né, ali uma relação constante, nesse caso, com aquele título que está ali. Se você pegou digamos, vamos lá, vamos dar um exemplo concreto. Você compra lá o título de 10% ao ano, R$1.000, né? Então, esse título de 10% ao ano de R$1.000 vai render 100. Né? Então, ele tem um rendimento de 100. Né? Com juros de 10%, qual que é o capital que esse 100 representa? Ele representa o capital de 1.000. Com juros de 5%, o mesmo 100 representa um capital de 2.000. Portanto, quando os juros caem, aumenta o preço. E inversamente, é a mesma coisa. Porque aquele capital representa um rendimento fixo. Baseado, tipo, é o mesmo rendimento. É o mesmo título. Por isso que eles flutuam em direções diferentes. A lógica do que o Marx está explicando é essa. Ela vale tanto para aquela época quanto para hoje. É claro que os mecanismos financeiros, o nível de desenvolvimento do mercado, a diferenciação e a diversidade dos títulos, tudo isso, de fato, é concretamente muito diferente. Essa lógica especificamente, eu entendo que ela é exatamente a mesma. Tá fazendo sentido. Faz sentido, não é? Porque ele está representando a mesma relação sempre. Quando você muda os juros, você está mudando um lado, o outro se altera concomitantemente. Uhum. Sim. Você que é a detentora do título, não é? Você não vai vender o seu título, claro, de repente você pode até vender, é evidente, você pode fazer um negócio ruim. Isso pode acontecer, não tem nada de mecânico nisso que impeça que você venda o título por um valor menor do que o que você poderia vender. De repente você precisa muito converter esse título em dinheiro. Sei lá, você fez um negócio terrível com um agiota, não com o banco, e se você não der o dinheiro para ele amanhã, ele vai matar você e todo mundo que você conhece. Bom, daí talvez você venda tudo que você tem por um preço muito baixo, etc. Né? Mas estou dizendo que, do ponto de vista
digamos assim, da lógica econômica, a questão ela, tipo, digamos, o preço ideal daquele título, se os juros varia na metade ou dobra, né, vai variar junto. Preço ideal, é claro, na hora que você for vender, assim como qualquer mercadoria, você pode vender acima ou abaixo do valor. Aí depende das condições de negócio. Mas Sim. o valor capital da coisa varia nesse sentido. Então, ideal. Sim. Acho que era isso, então. Era isso. Obrigada, gente. Beleza. Perfeito. Tem a Siliansky com a mão levantada. Pode mandar a pergunta. Abaixou a mão? Esqueci de desativar meu mudo aqui. Boa noite. Ah, Então, a gente poderia considerar como uma generalização, quando Marx fala em capital portador de juros, é um crédito, mas que está relacionado a uma produção que vai lhe dar uma parte do que for gerado ali de lucro, ou mais vale, é isso, né? Quando ele fala em fictício, é que ele perde essa relação, é um pouco isso, ele perde a relação, por exemplo, o título da dívida pública não gera, né, na forma como esse empréstimo não é para gerar um investimento que possa trazer um mais valor. Ele é gasto, né, enfim, de várias formas, e até pode ser gasto produtivamente, né, por exemplo, se for, sei lá, para a empresa estatal, que seja. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, então, o capital fictício é diferente do capital portador de juros nesse aspecto? Assim, essa é uma pergunta. E se é nesse aspecto, qualquer crédito que, digamos assim, que é utilizado só para consumo, né, de renda, por exemplo, um crédito pessoal, ele também não teria essa mesma característica enfim, né, de um crédito público, né? Claro que o consumidor individual não vai pegar um valor extraordinário, né, que faça diferença, digamos assim, em termos de negociação do título da dívida dele, né? Mas o conjunto disso, né, o conjunto dos créditos pessoais também não teria essa característica de ser fictício, digamos, se for essa a base de diferença. perfeito. Então vamos começar pela primeira pergunta sobre a questão da peculiaridade do capital fictício. Sim, o capital fictício, ele é de certa maneira uma forma de capital portador de juros, mas que possui algumas peculiaridades em relação à forma mais geral que o Marx vai colocar no capítulo do capital portador de juros, que ele vai desenvolvendo ali, né? Porque o capital portador de juros, ele vai trabalhar de certa maneira em geral com o capital portador de juros, ele pode ser de certa maneira um capital real, propriamente dito, levando em consideração aquela distinção que a gente estabeleceu entre capital monetário e capital real, né? Uma vez que ele pode ser, de certa maneira, posto como capital em funcionamento ao longo do processo de produção, ou seja, atuar realmente como capital real e, portanto, como capital em funcionamento. Agora, o capital fictício, ele possui uma peculiaridade pelo fato de que o seu rendimento não possui absolutamente nenhum vínculo orgânico com o movimento do capital real. Esse é o ponto fundamental. E é justamente nesse sentido que, de certa maneira, está a essência do capital fictício, porque o seu rendimento, ou melhor, o seu valor capital está inexoravelmente, inextricavelmente vinculado ao movimento da taxa de juros nessa relação mais genérica e mais geral, por assim dizer. Porque a gente tem, por um lado, o fato de que o capital fictício ele pode representar o quê? Capital real, mas para ao mesmo tempo não representar. Por quê? Ele pode ser uma ação de uma ferrovia, por exemplo, de uma companhia siderúrgica, ou seja, representar realmente capital real, mas ao mesmo tempo ser um título da dívida pública. Ou seja, a distinção fundamental não está no fato dele representar ou não capital real. A questão é que, ainda que ele possa representar, o seu movimento não está inexoravelmente vinculado com o movimento do capital real, da taxa de lucro, enfim, com a da produção em geral. Esse seria o ponto fundamental, tanto é que o Marx utiliza vários exemplos concretos de quando as bolhas monetárias acabam estourando e a riqueza nacional não ter, de fato, de certa maneira, declinado aquela proporção, nem de perto naquela proporção. Porque aquela bolha estourou
e acabou repercutindo numa perda nominal mas apenas nominal, de riqueza, esses termos. Mas em capital real propriamente dito, não houve uma redução real, do ponto de vista, ou seja, do ponto de vista da riqueza real. Agora, avaliando, tendo em vista isso, né? Agora partindo mais para a questão da segunda pergunta, questão do crédito para a pessoa física. A gente pode, lá na época do Marx e nos grandes, se a gente pegar ali ao longo do século XX até, os autores em geral, história do pensamento econômico, não costumaram a tratar essa questão do crédito vinculado à pessoa física como a forma especificamente característica do crédito em geral. Essa é uma, como a gente colocou nos encontros anteriores, ela é uma forma mais recente que está inserida nessa discussão a respeito dos fenômenos de financiarização, recém, na década de 70, década de 80, em que o crédito para a pessoa física, de certa maneira, se converteu num fator determinante ali da renda das famílias, etc. e tal. Então, nesse sentido, eu diria que ele não se inclui como uma forma de capital fictício e nem de capital portador de juros em geral, porque esse capital ele está essencialmente vinculado ao consumo. E estando vinculado ao consumo, ele não ganha sequer a determinabilidade de capital, ou seja, de capital portador de juros em geral. Ele pode funcionar como capital portador de juros se ele é emprestado para um capitalista comercial, produtivo, etc. Mas para o consumo diretamente, ele não assume essa determinabilidade de capital e também não pode assumir a questão da determinabilidade do capital fictício, consequentemente. Aí a gente pode pensar na questão das discussões do dinheiro de crédito, como da forma como que, de certa maneira, essa expansão creditista está associada também com a expansão do capital fictício, mas daí a gente já está explorando, de certa maneira, uma outra determinação. Mas nesse caso em específico, o crédito, a pessoa física, ele remonta esse processo de complemento à renda, à renda dos trabalhadores, etc., e assume, de certa maneira, essa determinação que também é importante em termos macroeconômicos, mas que a nossa discussão não assume exatamente esses termos, propriamente dito. Não sei se as minhas ponderações foram luminosas, etc. Tá, obrigada, Matheus. Eu queria só comentar rapidinho a mesma pergunta, porque, como o Matheus falou no começo, né, o capital fictício ele aparece como um desdobramento do capital portador de juros, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo de novo. Digamos que você precise de dinheiro emprestado. Tanto faz se você vai comprar meios de produção, produzir capital e etc., ou se você vai consumir qualquer coisa. Não importa. Né? Nesse caso, a relação aqui é a mesma. Eu estou te emprestando uma grana, eu espero receber juros. Se você vai me pagar esses juros como parte do mais valor que você produziu, extorquiu dos seus trabalhadores, vai vir para mim, ou se você vai me dar parte do seu salário, para mim é indiferente. Claro, não é totalmente indiferente porque depende do risco, etc., mas essencialmente é indiferente, né? Então, beleza. Então, o capital portador de juros nasce dessa relação, né? Eu tenho o capital que você precisa e eu te empresto esse capital. Beleza. Até aqui não há capital fictício algum. Esse capital que eu te emprestei vai ser por você posto em funcionamento, seja para consumir um hambúrguer, seja para consumir força de trabalho. Beleza. Agora imagina o seguinte, imagina que eu te emprestei esse dinheiro, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui, ó, um contratozinho, aqui um título, e aí eu vou falar assim, ó, isso aqui tem rendimento, tem valor tal de rendimento tal, e isso vira um título. Aqui, esse capital que eu te emprestei tornou-se uma duplicata num título de rendimentos que quem tiver tem direito a esse rendimento. Esse aqui é o capital fictício, que surgiu sobre a base desse empréstimo. Esses títulos que representam esses rendimentos futuros e que circulam como mercadoria. Aí esse carinha aqui, esse título, é o capital fictício, né? E esse aqui vai variar, por exemplo, com os juros, porque o rendimento é o mesmo, né? Ele varia ali com o preço, etc e tal. O preço dele, no caso. E essa coisa, por que ela tem conexão com a realidade, né? Principalmente quando você vai ver, por exemplo, títulos de ação. É evidente que tem conexão, porque o que aquilo paga, né? Os títulos, ações de empresas, são lucros, né? Mas o valor capital representado nesses títulos, como a gente bem sabe,
podem explodir para cima e etc., sem ter menor relação com o lucro ou não. Teve exemplos concretos aí esses tempos do pessoal trollando na internet, e não sei se vocês ouviram falar, as empresas lá de filme, etc., o pessoal da internet trollando, investiu um monte de dinheiro na empresa, aumentou artificialmente o valor de mercado daquela empresa e quebrou alguns investidores que estavam apostando na quebra daquela empresa. Então, enfim. Né? E aí, aproveitando essa sua pergunta e olhando essa relação entre as ações e os títulos de dívida, né, de que maneira, por exemplo, as taxas de juros influenciam o valor desse capital fictício das ações, sem ter nada a ver com o negócio que elas representam. Porque, veja, você tem um capital que você vai investir, né? Você vai ver quanto que você consegue tirar desse capital. Tem uma relação entre preços e lucros. Se a taxa de juros está maior do que, por exemplo, os dividendos que você vai ganhar de uma empresa, a tendência é que você não compre ações daquela empresa. Né? Você vai comprar o que? O título da dívida. A tendência, então, é fluir dinheiro, por exemplo, fluir capital que está na forma de títulos de ação e propriedade daquelas ações para títulos da dívida. Aí, quando cai o preço das ações, isso aumenta a relação positivamente entre preço e lucro. Né? Porque imagina, o mesmo lucro de 10, ele tem uma relação diferente com o investimento de 5 ou o investimento de 10. Então, o preço, a taxa de juros influencia, né, esse valor capital de ações que, teoricamente, estão vinculadas à produção, mas o valor delas varia independentemente disso. Certo nível de independência relativa. Né? Se a empresa estiver quase falindo, etc., a tendência não é que esses títulos variem para o alto. Etc. Mas era só... Queria fazer o comentário. Né? Que era só isso. Da minha parte. Não sei se a galera quer fazer mais uma pergunta, se ajudou. Ajudou sim. Não, foi ótimo. Obrigada. Beleza. Se as pessoas quiserem fazer mais perguntas. Eu vou aproveitar, então, já que... Então, aqui no... Acho que é o 27, tem um determinado momento que ele vai falar da transição. Ele usa isso, formas de transição entre o modo de produção capitalista e o modo de produção associada. Não sei se vocês podem falar um pouco disso, né? É bem num trecho que ele está falando, tanto que as capitalistas por ações quanto as fábricas cooperadas, né? Eles vão representar essa forma de transição. E eu fiquei curiosa, né, nesse aspecto do modo de produção capitalista, do modo de produção associada. Não sei se vocês já discutiram alguma vez sobre isso, e já deve ter algum conhecimento, se puder falar um pouquinho sobre isso. Eu diria que para a gente interpretar isso da seguinte maneira, né? Se a gente for pensar na própria teoria do social do Marx como um todo, certo? O que é o impulso do desenvolvimento das sociedades? Do ponto de vista do que eu quero dizer aqui, desenvolvimento não tem uma conotação moral. Desenvolvimento significa, digamos, complexificação das relações, né? É o desenvolvimento das forças produtivas, né, por sua vez, a complexificação das relações de trabalho e das relações sociais de produção, né, e a criação no bojo de uma sociedade dos elementos que vão constituir a sociedade seguinte, né, que a superarão. Então, por exemplo, a burguesia nasceu do interior do desenvolvimento da sociedade feudal, e etc. Né? Então, o que o Marx estava começando a ver aqui é que aquelas relações capitalistas de produção já estavam começando a criar formas, né, que não eram mais, digamos assim, puramente capitalistas, porque a propriedade privada, né, é a base do capitalismo. Né? E o que é uma sociedade por ação, senão uma socialização da propriedade? Só que, né, e aí o Marx deixa claro, eu não sei qual versão você está lendo também, aquela abolição tem que ler com cuidado, né? Não é abolição de tipo sumiu, não, é uma forma distinta, né?
não é a pura propriedade do indivíduo sobre aquilo. Tem já uma socialização daquela propriedade, né? E a gente pode ver isso não apenas no sistema de ação, até porque o desenvolvimento das ações ele tem uma base histórica na produção e circulação de mercadorias, né? Então, por exemplo, as grandes companhias, como as companhias das Índias Orientais, no surgimento lá do capitalismo, etc., elas eram, em larga medida, financiadas por acionistas privados, né? Tinham exércitos, colonizavam outros países, mas não eram exércitos necessariamente nacionais. Eles eram financiados pelo capital privado, né? Então, de qual necessidade que emerge, em princípio, essas sociedades de ações, né? Na criação de empresas, são empresas que precisam de um capital muito gigantesco para operar, né? Então, não dá para nenhum indivíduo, com o capital que ele possuía, fazer aquele empreendimento. Precisa de capital de muitos capitalistas diferentes para fazer tais empreendimentos. Já significa uma certa socialização da propriedade. Mas essa socialização ela ocorre em todos os ramos da economia e, particularmente falando, no ramo da própria produção. Então, se você for olhar o desenvolvimento do capitalismo do século XIX até hoje, o grau de socialização objetiva da produção social é gigantesco. Não é? Como a gente estava discutindo aqui, por exemplo, no encontro passado, o fato da Petrobras vender uma mercadoria pelo seu valor internacional já é uma expressão da socialização em escala mundial da reprodução econômica. Você, então, no começo do capitalismo, talvez se tivesse um camponês que dependia só de si próprio e da família para sobreviver. O capital afasta a força de trabalho dessas bases naturais e hoje eu não sobrevivo sem os trabalhadores da China. Eu não sobrevivo sem os trabalhadores da França, dos Estados Unidos, da Namíbia. Né? O capital, portanto, enquanto uma relação social de produção, cria uma relação mundial de produção. Uma relação efetivamente cada vez mais social de produção. O problema é que só faz isso, né, dessa forma estranhada que continua separando a produção objetivamente social dos indivíduos que produzem, né? Porque ela ainda é tocada pelos capitalistas que têm como único objetivo o lucro, o poder para continuar ganhando lucros, né? Então é nesse sentido que o Marx está olhando essas tendências que já apontam para a própria superação do capitalismo, né? O Engels depois aponta ali no texto, em algum outro momento, o quão, digamos, maduro o capital estava ficando para sua expropriação. E se a gente for pensar, não só do ponto de vista da propriedade, esse capital por ação já demonstra uma baita socialização, mas uma socialização capitalista, né? Os trabalhadores podem ter um pouquinho de propriedade, mas não é nesse sentido a socialização, né? Mas o quão maduro para expropriação fica claro quando a gente vê que os capitalistas já não têm função nenhuma dentro do processo produtivo. O que o Jeff Bezos tem de importante para funcionar a Amazon, se não decidir a aplicação do próprio capital? Materialmente falando, o processo produtivo como um todo é realizado pelos trabalhadores. Os capitalistas são absolutamente inúteis. É uma classe completamente parasita. Não faz absolutamente nada no processo produtivo. Né? Então é nesse sentido que ele está apontando esses desenvolvimentos interiores dentro do próprio capitalismo que já demonstram a possibilidade da superação do capital. E particularmente, né, a questão da propriedade é importante, mas eu acho que a da produção é ainda mais, porque uma revolução social não pode destruir tudo durante 2 anos para depois a gente ver o que faz. As pessoas têm que viver todos os dias. Então, uma alteração no poder e uma alteração das relações sociais só pode ser bem sucedida se ela conseguir fazer isso e der continuidade à produção social e à reprodução material dos indivíduos. E, portanto, as condições para isso têm que estar dadas, né? E elas estão dadas do ponto de vista objetivo já faz bastante tempo, mas o capitalismo continua conseguindo se desenvolver, né? Ele não caiu de madura e também não vai cair de madura. Antes de cair de madura, ele causa uma guerra gigantesca, pandemia, caramba, 4, etc. Né? Mas é nesse sentido, no sentido de ir percebendo os germes, digamos assim, do socialismo no interior do capitalismo. Basicamente, né, o grau de socialização da produção, de associação dos trabalhadores, etc. e tal, que, no entanto, ocorre de maneira estranhada, mediada pelo capital, né, não consciente e tudo mais. Não sei se ajudou.
Sim, sim, ajudou muito. Sim. Obrigada. Eu vou fazer um comentário aí em cima também, que essa é uma discussão bastante pertinente, porque ó, essa questão da produção dos germes, do próprio modo de produção socialista no interior do modo de produção capitalista. Esse é um ponto fundamental. O Yuri colocou bem, ele pontuou o seguinte: olha, essa é uma das formas que, de certa maneira, vamos se desenvolver na questão da socialização da propriedade, por meio da sociedade por ações, né? A oposição, de certa maneira, a transfiguração do capitalista privado em um capitalista imediatamente, um capital social, né? Um capital imediatamente social, essa repartição por meio da sociedade por ações. Esse é, de certa maneira, um aspecto central que remonta ao desenvolvimento do sistema de crédito e como que ele vai, de certa maneira, acelerando essa contradição que é própria do desenvolvimento da produção capitalista, né? Essa questão da socialização progressiva da propriedade privada, que, na verdade, constituiria a base da produção capitalista. Agora, um dos aspectos que a gente pode, de certa maneira, traçar em paralelo com isso é justamente a capacidade de planejamento progressivamente maior das empresas no interior do capitalismo. O que o Marx está colocando, de certa maneira, ali, que tem, de certa maneira, um espírito ali no esquema de reprodução de Boutrois, de destacar que a economia capitalista é essencialmente uma economia de mercado. A questão é que, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, essa oposição entre mercado e planejamento vai se tornando cada vez mais, de certa maneira, digamos, falsa. Não exatamente falsa, mas no sentido de que há cada vez mais um planejamento maior no interior das firmas do modo de produção capitalista, no interior das empresas, no próprio modo de produção capitalista, em, por exemplo, traçar uma trajetória, traçar, por exemplo, o comportamento da demanda, determinar exatamente quais serão os planos de produção da empresa, o quanto que você vai produzir, né? A questão dos projetos industriais, isso de certa maneira é uma dinâmica. Hoje uma grande empresa, qualquer, na verdade não precisa nem ser grande, mas uma pequena, uma média, uma grande empresa capitalista, ela tem necessariamente que trabalhar com o quê? Com um projeto industrial. Você já tem que determinar exatamente quanto que ela vai produzir, qual que é a demanda naquele mercado, em especial se vai ter demanda para que ela possa se inserir no mercado e produzir aquela quantidade de mercadorias que ela pretende produzir. Ou seja, isso também é um germe do socialismo ali no interior do modo de produção capitalista, porque as firmas elas não podem, de certa maneira, se guiar meramente por a questão de, abstratamente, a questão de uma economia de mercado, mas elas são guiadas progressivamente por um planejamento global. Ou seja, assim determinar o quanto que elas vão produzir, quanto que há de demanda e em especial levando em consideração o próprio desenvolvimento das contradições internas da lei daquela atenção à taxa de lucro, a questão que a produção vai, a capacidade de produção vai crescendo num ritmo muito maior do que a demanda realmente pode absorver, do que os mercados podem absorver. Ou seja, essa é uma tônica do desenvolvimento do modo de produção capitalista, a questão do planejamento no interior das empresas, o planejamento se convertendo, que é, de certa maneira, uma questão central do modo de produção social, do modo de produção socialista, também vai se convertendo num elemento central sobre a base do próprio modo de produção capitalista. A necessidade cada vez mais progressiva e central do funcionamento das empresas de determinar o quanto você vai produzir, determinar qual é o comportamento, ou melhor, tracejar qual é o comportamento do consumidor, se haverá demanda para aquele produto que está sendo produzido, enfim. Era só esse comentário que eu gostaria de fazer em cima disso. Então tá aí, tá aberto para as perguntas. Comentários, etc. Sim, então se à vontade para, inclusive, dado que esse capítulo tem, digamos assim, muitas indicações para muita coisa que a gente
vê hoje, se quiserem tentar fazer um paralelo com uma pergunta do nosso dia a dia aí, concreto, sintam-se à vontade também. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, colegas. Será que é possível vocês fazerem pelo menos um breve comentário a respeito do papel do Estado no momento da criação da teoria? O papel do Estado no momento No desenvolvimento da teoria, né? A intensidade. Você diz o lugar do Estado na teoria do Marx ou o papel do Estado no desenvolvimento de teoria, da ciência em geral? No momento do desenvolvimento da teoria, né? Tá, eu estou entendendo então que você está perguntando o papel do Estado no que se refere à produção científica em geral, não na produção do Marx especificamente. No desenvolvimento do capitalismo, né? O papel que ele ocupa, que, na minha opinião, é fundamental. Tá, eu vou tentar comentar isso de dois aspectos, então, o papel do Estado no capitalismo e o papel do Estado na produção científica. De maneira geral, muito geral, tem que tomar muito cuidado com essas abstrações, porque é bem diferente, por exemplo, o Estado capitalista de outras formas de Estado, né? Mas, de maneira geral, né, o que é essa figura Estado, né? Veja, então, eu vou fazer aqui um comentário breve que eu vou recuperar no último dia aqui do nosso curso, mas deve ajudar. Os seres vivos, para existirem, né, eles têm que... O que é um ser vivo? É um ser que tem atividade, certo? Qual que é a atividade mais fundamental de um ser vivo? O que ele precisa fazer para viver? É reproduzir-se a si próprio materialmente. Essa é a necessidade fundamental, né? O ser humano faz isso de uma maneira diferente do ser puramente natural. Por quê? Porque ele cria formas diferentes de se reproduzir, né? Ele trabalha, certo? Então, a primeira atividade que eu quero dizer não é cronológica, né? É que, sobre a base da necessidade de sobreviver, constituem-se relações sociais de todos os tipos. E a relação mais fundamental, porque sem ela a gente não faz absolutamente nada, são as relações que permitem que a gente trabalhe e produza socialmente, né, aquilo que a gente precisa para sobreviver. Bom, enquanto a gente não tem uma capacidade produtiva muito elevada, né, essas relações são muito simples, muito concretas, né? Então não são abstrações. Por exemplo, é até difícil você falar em família quando você tem uma sociedade coletora-caçadora. Você tem relações muito concretas, é uma comunidade pequeníssima, aquelas relações ali específicas entre aqueles seres, muito específico, né? Então o desenvolvimento de relações mais abstratas, mais complexas, é resultado da complexificação dessas relações de trabalho, né? E o que faz com que essas relações de trabalho complexifiquem? É o desenvolvimento da capacidade produtiva, que nos permite produzir mais com menos trabalho, né? E esse é um impulso natural do ser humano, né? E a gente realiza isso de diversas formas ao longo da história. Bom, em determinado momento, essa capacidade de produzir se torna, digamos, grande o suficiente, a sociedade vai se complexificando, vai se tornando um pouco maior. Então você pode ter, por exemplo, situações da seguinte maneira: tribos maiores, né, que se defrontam com outra tribo, elas entram em guerra. Qual que pode ser um produto possível dessa guerra? Bom, essa tribo escraviza os membros dessa. Ou então mata, né? Pode ser que só mate completamente. Mas pode ser que já tenha sido criadas certas formas, certo desenvolvimento social em que uma escraviza a outra, ou seja, põe a outra para trabalhar para si.
já é uma relação social diferente do mero trabalho em comunidade, né? Então, o próprio desenvolvimento social cria formas, né, em que você não tem apenas uma resolução da comunidade com a natureza, mas você cria formas em que, no interior da sociedade, dividem-se grupos, né? O grupo que trabalha, o grupo que se apropria do trabalho e que tem a propriedade disso e o faz por meio da força. Ou seja, as classes sociais. Portanto, né, aqui a gente não tem apenas a necessidade de relações de produção. Porque, veja, é diferente transformar uma madeira de conversar com outra pessoa no processo de trabalho para transformar essa madeira, e é diferente conversar com outra pessoa no processo de trabalho de organizar quem faz o que dentro da comunidade, né? Então são relações diferentes. E aqui a gente tem uma nova relação. Qual que é essa relação? É uma relação de uma classe que vai administrar a produção social, administrar o produto disso, pegar a propriedade para si, né? E que vai dominar a outra. Ou seja, uma relação política. Daí emerge a necessidade de um Estado, ou seja, de uma instituição da organização dessa classe que domina a outra, para fazer com que essa sociedade se reproduza. Porque as relações de produção são uma coisa. Aquilo que surge ao redor delas, para possibilitá-las, para regulá-las e etc., são relações de tipo distinta. Né? São relações políticas, e a forma do Estado é, de maneira muito geral, a organização dessa classe que domina a outra. Evidentemente, no capitalismo, o Estado tem formas muito mais complexas, muito mais desenvolvidas e etc. e tal, mas ele cumpre, na essência, a mesma função. Não é? Então, ele protege a propriedade privada, né? Na essência, em última instância, pela força. Né? Então, você tem como é que você protege a propriedade privada? Bom, o meio judiciário, as polícias, o exército e etc. Mas, além disso, o Estado também cumpre muitas outras funções. Ele regula as relações de produção econômicas, regula a disputa entre os setores capitalistas, né? Essa é uma coisa importante. Na figura de um rei, você tem, digamos assim, naquela figura pessoal do rei, a substanciação em outras sociedades, né, de um poder econômico também, social. No capital, você não tem uma pessoa que represente todo esse poder. Você tem as frações de classes capitalistas disputando entre si, etc. Bom, mas de qualquer maneira ele cumpre essas funções. Protege a propriedade privada, né? Regula a produção de acordo com as necessidades, e essas necessidades se desenvolvem ao longo do tempo de maneiras muito variadas em cada um dos lugares, não é sempre igual. Então, por exemplo, uma necessidade que a gente poderia falar em geral, que se transforma em necessidade com o desenvolvimento do capitalismo, é que o Estado intervenha radicalmente no desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque o desenvolvimento das tecnologias custa muito caro e o produto disso só vem muito depois. O capital não investe nisso. Ele investe só no que dá um lucro mais imediato. Então, o que é o investimento estatal em tecnologia? Bom, pega-se parte do produto social, em larga medida retirado dos trabalhadores, e investe-se isso em produção de tecnologia, que depois vai ser repassada para os capitalistas ganharem dinheiro em cima. Então, essa é uma das funções, etc. Então, o Estado tem tanto funções imediatamente econômicas, de repente você tem uma empresa estatal, etc., mas a forma que cada uma dessas coisas vai tomar depende das circunstâncias históricas, né? Mas, de maneira geral, é isso. Ele regula essas relações sociais de produção, né? Protege a propriedade privada, garante que essas relações desenrolem de acordo com as necessidades sociais, né? E, em larga medida, por exemplo, como o capitalismo rompe com todos os laços sociais, né? Então, por exemplo, em sociedades distintas, talvez as sociedades feudais ou mesmo escravistas, o indivíduo não poderia, ou raramente, talvez até pudesse ser, etc., mas em geral o indivíduo estava preso à sua comunidade ou à sua sociedade por laços naturais, né? Então talvez ele fosse um servo, mas ele não pudesse morrer de fome. Por quê? Porque o rei dependia imediatamente daquele servo. Não podia deixar ele morrer de fome, né? Aqui no capitalismo, como você tem força de trabalho abundante e um monte de indivíduos com os quais o capital em si não tem nenhum laço natural, foda-se, pode deixar morrer de fome. Agora, por outro lado, as forças de resistência disso vão pressionar para que essa figura estatal, que é a organização da classe capitalista, tenha que dar resposta, às vezes, a esses problemas. Né? E além de regular a concorrência entre os capitalistas, também tenha que dar alguma coisa para as pessoas não morrerem de fome. Mas isso pode ser interessante também para o capital.
Porque, de repente, numa disputa imperialista, você precisa não só ganhar o apoio político, você precisa de intensidade de trabalho maior, etc. Então as coisas são complexas, né? Estou tentando colocar aqui o Estado para a gente entender de maneira mais geral, mas também tomando cuidado para não exagerar na generalidade e entender as particularidades. Bom, beleza. A produção da ciência é um dos momentos da reprodução da sociedade. Ela responde a determinadas necessidades. Do ponto de vista da ciência em si, né, da onde emerge a ciência? Da necessidade de conhecer a realidade tal como ela é. Né? Essa é uma necessidade que existe já no processo de trabalho simples. Se você não conhece o mínimo suficiente para transformar aquela pedra na arma que você precisa, né, o ser primitivo morre. Então, essa necessidade já está ali. Mas é evidente que numa sociedade muito mais complexa, essa necessidade se desenvolve muito, né, e cria suas próprias formas de ser. Pensa, então, todas nas formas científicas que a gente tem, etc. E, né, o Estado regula isso, por exemplo, com as universidades e tudo mais. E aí a função, né, da ciência no capital é ser uma força produtiva para o capital. Agora, a ciência natural não é a mesma coisa da ciência biológica, a física não é exatamente a mesma coisa da química, cada um tem necessidades específicas e tudo mais. E, em particular, a gente também tem a ciência social, que é o quê? Explicar as coisas como ela é? Sim, mas o capital não pode fazê-lo, porque se fizer, vai negar a si próprio. Né? Então, a ciência social em si do capital, em larga medida, tudo que é produzido na academia está aí para justificar a reprodução dessa merda. E ao invés de destruí-lo, né? Em larga medida. Não é tudo, mas é a função da universidade. Se a universidade produzisse só revolucionário, ela seria imediatamente destruída pela classe dominante. A universidade brasileira está longe de ser revolucionária e ela está sendo atacada pela classe dominante. Então, para você ver, né? Então, o papel do Estado na ciência é fundamental também. Né? Porque ele é uma forma de organização da classe dominante. Quando ela organiza a produção da ciência dentro da academia, você trafica para dentro da produção da ciência um monte de necessidade que não tem nada a ver com a ciência mesmo. São necessidades da própria organização social capitalista, etc. Enfim, daí obviamente, a gente poderia ficar discutindo o Estado e a participação do Estado na ciência para sempre, né? Mas, enfim, não sei se ajudou. Perfeito. Boa noite aí, colegas. Muito bom. Que bom. Bom, Matheus quer comentar alguma coisa? Próximas perguntas? Como é? Só fazer um comentário em cima também. Esse é como o próprio Yuri demonstrou, em generalidade, que a questão do Estado é uma questão bastante geral, e que é fundamental para a gente pensar na questão da produção científica, a questão de como que o Estado, de certa maneira, regula os setores da produção social, inclusive levando em consideração o papel que o Estado possui também, se a gente for pegar concretamente no processo no chamado processo de substituição de importações, o processo de industrialização brasileiro em suas etapas, enfim, ali entre as décadas de 30, 70, etc e tal. Mas uma coisa que eu gostaria, de certa maneira, de trazer à tona para a discussão é sobre, em especial, para a questão do tema do capítulo, questão do sistema bancário, etc., é como isso foi se desenvolvendo ao longo do próprio desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, né, do sistema bancário, e a questão como o papel do Estado foi evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, a gente fala a respeito da determinação da taxa de juros, a questão da oferta e demanda em capital emprestável, etc. Taxa de juros como uma taxa que equaliza ambas e também levando em consideração a determinação que o dinheiro possui aí, né? Em especial ali no capítulo 29, quando a gente considera o papel que o dinheiro como meio de entesouramento, de certa maneira, possui nessa questão especulativa. Você, de certa maneira, demandar dinheiro, levando em consideração a tendência de subir na taxa de juros e, consequentemente, de diminuição do valor capital desses títulos, etc. e tal. Então, uma coisa que a gente tinha aí, em especial quando o Marx estava desenvolvendo ali todas as questões teóricas, etc., é que não existia, por exemplo, um banco do governo, um banco do Estado, exatamente como existe hoje, um banco central. O banco central é basicamente isso, um banco do governo, um banco do Estado, mais exatamente. Isso era uma coisa que não existia. A regulação da taxa de juros, de certa maneira, aparecia ali como
algo determinado pela oferta e demanda para o capital emprestável, seja dinheiro posto como capital monetário latente, etc. Se a gente considera também esse papel de reserva de valor, que foi tão frisado no capítulo 29, que é o capítulo de tela, etc. E como que isso foi evoluindo, né? Hoje, a taxa de juros aparece, de certa maneira, como arbitrariamente estipulada por um órgão, o Copom, no caso brasileiro, que tem ali no interior do Banco Central, ou seja, por questões políticas, essa regulação da taxa de juros por esse banco do Estado, que é o Banco Central. Então, essa coisa foi evoluindo ao longo do tempo. O papel que o Estado possui na própria determinação da taxa de juros, por exemplo. Uma coisa que não existia, como havia uma configuração na época do Marx. O Banco da Inglaterra, que hoje é o Banco Central inglês, na época era somente um banco privado, para vocês terem uma noção. Então, mais ou menos por aí que fica o comentário da gente pensar como que, de certa maneira, realmente a gente pode pensar essas relações gerais, que a lógica fundamental continua a mesma, mas a questão da própria configuração do Banco Central, desse banco do Estado, enfim, o Estado regulando, interferindo diretamente na taxa de juros, além de outras questões, é uma coisa que, de certa maneira, vai ganhando novas determinações muito mais complexas e muito mais concretas com o desenvolvimento histórico do capitalismo. É isso. Uma coisa que o Matheus falou aí, não caiam, por exemplo, na ladainha dessa discussão que fica contrapondo o neoliberalismo a não sei que tipo de social-democracia que eles acham que já existiu no mundo, quem dirá no Brasil, falando do Estado mínimo versus Estado não sei o quê. Mano, o Estado da nossa sociedade, ele não tem nada de mínimo. Ele é gigantesco. Para a classe dominante, meu Deus do céu, está em todos os lugares da nossa socialidade. Né? Você olha para o lado, você vê uma polícia. Você vai ver as quantidades de dinheiro que eles emitem para os bancos. Nossa, é o Estado que está sustentando essa jogatina financeira e o capital fictício gigantesco que existe hoje, né? Tem nada de Estado mínimo. E aí é que é a questão, né? Veja, do ponto de vista do Marx mesmo, que o Marx era um revolucionário, etc., mas também do ponto de vista científico, né? O Estado não é, né, esse órgão que está acima das classes, ele aparenta estar acima das classes, porque a própria classe dominante capitalista, em geral, nem ocupa posição no Estado. Ele põe lá uns burocratas para trabalhar para ele. Da mesma forma que ele não está dentro da empresa. Põe alguém para trabalhar para ele. O Estado é uma organização de classe. E ele faz as tarefas de acordo com as relações de força e as necessidades, não é, que ele incorpora em si. Então, o Banco Central, por exemplo, é um aparato gigantesco do Estado. Enorme. Que não existia na época do Marx. Né? Muito grande. Meu Deus, é ciclópico. Né? Então, enfim, só aproveitando que o Matheus falou para lembrar a gente disso, né? Porque tem muito desse discurso. Né? Porque no Brasil, o que a gente tem, em geral, que se chama de esquerda, é o liberalismo democrático. Não é mais do que isso. Né? Que esse nome abstrato, esquerda, não diz nada. O que a gente tem no Brasil é um liberalismo democrático, que em larga medida, na economia, se faz keynesiano e na política é caridade. Enfim, mas o que eu estava comentando a esse respeito, né, é que, como é o que a gente ouve aí sempre, né, o Estado tem que cuidar, o Estado tem que ser, não pode ser mínimo, não, o Estado não é nem mínimo e sequer tem que cuidar. O Estado é uma forma social, né, primeiramente uma organização de classe, e se ele vai cuidar de alguma coisa é porque forçaram ele a isso, né? E não porque ele seja um ente místico a esse respeito, etc. Obrigado, O colega. capital fictício não existe sem o Estado hoje. O Brasil paga aí impostos imensos para sustentar isso aí. Exatamente. E, inclusive, pegando mais uma coisa, aproveitando aí o comentário do Yuri também, é que, por exemplo, a configuração que o Banco Central possui ali, um aparato ali gigantesco que possui, inclusive, uma crucialidade na questão do intercâmbio de títulos da dívida pública. Tanto é que o que o Marx coloca ali no capítulo, claramente, no capítulo 29, é o seguinte: a forma predominante dos títulos de valor dos bancos comerciais são o quê? Letras de câmbio. Só que hoje a gente não pode colocar mais como essa situação preponderante.
É óbvio que as letras de câmbio hoje, a gente costuma chamar de duplicata, elas constituem formas fundamentais do crédito, mas a dívida pública ocupa uma centralidade ali na composição dos títulos de valor dos bancos. E isso tem o quê? Tem o papel ali do Banco Central, intercambiando esses títulos de tesouro, servindo enquanto medula fundamental desse grande sistema que coloca os bancos comerciais de um lado e esses títulos do tesouro do outro, né? Então, essa é mais uma questão que a gente pode pensar. A questão da sobreposição dos títulos da dívida pública ao longo do desenvolvimento histórico do capitalismo é mais uma demonstração de como o papel do Estado foi evoluindo também nesse sentido. Eu não lembro quem que no encontro passado fez uma pergunta a respeito de uma parte do capítulo anterior, que Marx estava citando alguém dizendo que quanto mais pobre a pessoa ficava, mais negócios fraudulentos ela fazia. E não tem a ver muito com o Estado, não, tá? Eu só estou lembrando que fizeram essa pergunta, que eu queria comentar a esse respeito, porque esses capítulos ajudam a gente a entender, né? Que aquilo ali não tem. É que aquilo ali o Marx estava falando das letras de câmbio, que são uma forma de crédito comercial, né? Mas não é muito diferente do cara hoje que está ferrado e pega dinheiro emprestado para comprar ações. Eu só estou lembrando disso porque eu estava lendo esse capítulo e eu lembrei dessa passagem do capítulo passado e da discussão do curso, do curso na semana passada. Eu não lembro quem fez essa pergunta, se está aí, se não está. Mas o Marx estava falando da especulação e etc. Né? Hoje a gente tem desvairado, né? O pessoal pegando crédito, já não tendo ativos no seu nome, para usar esse vocabulário, né? Para quê? Para comprar mais jogatina financeira. Inclusive, a maior parte desses fundos de investimento, etc., que são o local por excelência, né, do distribuição do capital e tudo mais, e o capital que está lá dos proprietários, que são a classe dominante efetiva, né? Esses fundos todos têm um monte totalmente alavancado. Tem dívida pra cacete. Por isso que quando quebra alguma coisa, como foi lá em 2008, o pânico é geral. Porque se o Estado deixar quebrar, quebra todo mundo. Teoricamente tinha que deixar quebrar para desvalorizar o capital e ele retomar depois a taxa de acumulação. Só que se deixar quebrar quebrar todo mundo, bom, você pode ter consequências que eles não têm muito como controlar, né? A Luciana levantou a mão. É só para também, sei lá, trazer alguns elementos para o debate, porque eu gosto muito que o Reinaldo colocou. Porque pensar na configuração do Estado que a gente tem hoje, né? É importante a gente pensar que a gente é um Estado classista. Ele está representando uma classe, interesses específicos. E não são os interesses da classe trabalhadora, como a gente pode ver. Isso a gente vê na nossa época. A gente vê a questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Não é uma classe que está representando os interesses de quem realmente produz a riqueza no nosso país, dos trabalhadores. Mas quando a gente pensa também no Estado, é importante que a gente pense que essa classe dirigente, vamos dizer assim, ela também não é homogênea por si só. Não é um grupo de iguais. Ali existem também diversos grupos diferentes dentro dessa classe, que é uma classe dominante. Então, a gente pode pensar que eu tenho, por exemplo, uma burguesia nacional, uma burguesia da indústria, por exemplo, do ramo produtivo. Eu também posso pensar que eu tenho representantes ali do capital financeiro, né? Então, eu tenho diversos grupos. E, além disso, posso também pensar que eu tenho representantes de uma burguesia internacional, também do capital financeiro internacional. Então, há uma disputa ali dentro também, não é homogêneo por si só. E isso a gente discute muito com o conceito de bloco no poder. E aí, não sei se o Reinaldo tem interesse, mas tem alguns autores que discutem isso. Dois, por exemplo, que eu acho bons autores, é o Polanza, que vai trazer essa ideia, e o próprio Boito, né, que vai trazer o Armando Boito, que também vai discutir essa questão da relação no bloco no poder. E, inclusive, a intenção, quando você faz uma análise de conjuntura para pensar o Estado, você está pensando, então, qual dessas representações dentro do Estado, elas estão homogêneas ali, elas estão hegemônicas naquele momento específico, né? Então, é interessante esses estudos que vão estudar esse grupo diverso da classe dominante, para a gente pensar o nosso contexto atual.
eu gosto de pensar muito na questão do sistema financeiro. Hoje, por exemplo, a gente tem uma grande participação de pessoas que são ligadas ao mercado financeiro dentro do aparelho do Estado, por exemplo, do Bacen, presidente do Bacen, aí você vai ver também quem está lá no Ministério da Economia, do Planejamento, são pessoas que estão vinculadas, por exemplo, na nossa trajetória, há uma grande participação de pessoas que foram presidentes, sócios, enfim, do Banco Itaú, Unibanco, dentro do Bacen. Então, a gente já percebe que, além de eu ter dominantes também, né, classes dominantes ali também, da burguesia industrial, também tem também participação no sistema financeiro. Então, eu gosto dessa pergunta que o Reinaldo faz, porque é uma pergunta que traz para a gente elementos para a gente conseguir fazer análise de conjuntura, de pensar a nossa realidade, pensar com que a gente está lidando, né? E eu acho que é muito pensar isso. O Estado, não existe Estado mínimo. O Estado ele é muito grande porque ele precisa estar em todos os lugares, não só por representar a força e ter um monopólio da força, de exercer a força, inclusive a violência de Estado, ele também precisa organizar essa estrutura de dominação. E é lógico que quando eles vão dizer assim, vamos reduzir o Estado, eles vão reduzir o Estado do lado do quê? Do lado principalmente da educação, do lado da saúde, porque são duas áreas que podem se tornar facilmente nichos de mercado. Você pode, por exemplo, transformar toda a escolarização, desde ensino fundamental, médio e superior, em educação privada. A mesma coisa você pode também fazer com a questão da saúde. Então, quando eles falam, vamos reduzir o Estado, vão sempre pegar primeiros são esses profissionais. E é isso que a gente vê. Por exemplo, essa reforma administrativa que eles estão querendo fazer agora, não vai cair, por exemplo, o pessoal do judiciário, né, muito pouco do legislativo, não vai pegar o pessoal da polícia, porque é o aparelho, né, de força do Estado, vai pegar principalmente quem? O pessoal que está na educação, o pessoal que está na saúde, que é onde eles querem precarizar para justificar posteriormente uma privatização. Então, é legal pensar nisso. Eu gostei muito da sua pergunta, Reinaldo. Não sei, só levantei a mão porque eu queria só fazer esse comentário para trazer mais elementos, assim. Perfeitamente, né? Eu acho que não tem nem muito a acrescentar. Essa é uma análise difícil de fazer, porque a análise das classes precisa estar fundada em muita coisa. Lógico, é difícil de fazer do ponto de vista do trabalho de fôlego. Agora, aqui a gente enxergando da onde a gente está, tudo isso que você falou, Luciana, é perfeito, né? A gente sabe de uma coisa que seria importante a gente ter em mente é justamente assim, de saber diferenciar o que é uma burguesia nacional hoje, né? Uma coisa difícil de diferenciar. O que é o banqueiro? O banqueiro é um burguês nacional, né? Em que sentido? Né? Porque em larga medida o capital está internacionalizado e etc. Né? Ou melhor dizendo, né? Os laços que o ligam aos interesses transnacionais, particularmente americanos, são muito grandes, né? E uma questão que, como eu não tenho muito a acrescentar o que você falou, eu vou só chamar a atenção para um outro aspecto, que é o aspecto da burocracia que a classe dominante se utiliza para levar a cabo seus projetos políticos, né? E no Brasil a gente tem duas pernas sólidas, né, de sustentação desse projeto, que é o judiciário e o exército, né? Como um todo, as forças armadas como um todo, que, né, tem laços estreitíssimos com o Departamento de Estado americano, com as Forças Armadas americanas, com, né, o Sérgio Moro vai fazer curso lá e etc e tal, e eles vêm aqui executar um projeto, né, dentro do qual se insere, por exemplo, a disputa do capitalismo americano hoje com as potências aí da China, da Rússia, etc, não é? Estão disputando aí o mercado mundial e tudo mais. Bom, o Brasil é junto com a América Latina como todo quintal americano. Além apenas do aspecto econômico, tem esse aspecto político em escala global aí, que evidentemente tem uma base econômica, né, que é bastante relevante. E tem um aspecto ideológico aí que é muito relevante, né? Quando a gente ouve aqueles discursos afetados do Mourão, que parece um olavista, não é por acaso e não é brincadeira, né? Dentro do Exército, a gente sabe, dentro das Forças Armadas, essa ideologia de que
China comunista, PT e organização terrorista e o caramba 4, pode parecer afetado para a gente, mas mobiliza bastante essa burocracia. Né? Que está querendo se colocar aqui como... Eles não têm um projeto próprio, estão respondendo outro projeto, mas dentro desse outro projeto eles ganham, como você bem colocou. Agora, eu não sei se, por exemplo, uma coisa para a gente pensar, né? Eu não sei o quanto você falou assim das polícias. De fato, a polícia é uma base forte, né, dessa sustentação. Agora, tanto as polícias quanto os praças das Forças Armadas, etc., o quanto que essa gente não está afastada dos benefícios disso, né? Claro que pode estar ideologicamente cooptada, mas nesse sentido há contradições importantes aí também para a gente pensar. Mas eu estou levando Não, eu concordo contigo. Eu acho que a questão da polícia eu coloco mais porque ela vai representar essa força quando ela chega na gente como uma força de repressão do Estado, que é a detenção do monopólio da violência, né? Que o Estado pode aplicar contra a gente e a gente não pode aplicar contra ninguém, né? Então, é mais nesse sentido. Mas, assim, claro, se for pensar em servidores públicos, os policiais, é uma categoria que é muito explorada também, é uma categoria que é muito mal paga, que é muito mal capacitada. E isso né, não há dúvida, não há sombra de dúvidas nisso, mas estou falando mais pela questão do monopólio. Agora, eu concordo contigo, sabe? É difícil mesmo a gente analisar, no contexto que a gente está, o que dentro dessa classe dominante, qual é o subgrupo dessa classe que está exercendo o seu poder de hegemonia? Né? Porque eu acho que fica muito mais difícil no contexto atual, porque a gente está trabalhando numa dimensão que não é uma dimensão de empresas e nem de bancos, né? É uma dimensão de grupos, né? Está trabalhando hoje em dia com grupos econômicos, com grupos financeiros, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, do Banco Itaú Unibanco, que está sempre trabalhando ali junto na presidência do Bacen, mas eles também têm empresas ali que são empresas não financeiras, né? Você vai ter, acho que a tem várias empresas produtivas mesmo, de indústria, né? E se você olhar também, por exemplo, dos principais bancos que a gente tem hoje, por exemplo, Santander, Bradesco, enfim, a maior parte, se você for olhar o grupo deles, você sempre vai ver agências também, além de empresas não financeiras, você também vai ver agências internacionais, né? Então, é até engraçado quando você procura mesmo na raiz do grupo, vai procurar, todos eles têm agência nas Ilhas Caimã, assim, sabe? Tipo, é muito absurdo. Então, o que a gente tem hoje em dia é uma economia muito aberta, ainda que eles falam, não, ela não tá tão aberta, né? A gente vai ter que até fazer aquela questão do Banco Central, abrir o Banco Central, né? A independência do Banco Central para poder abrir um pouco mais a economia, mas eu fico até me perguntando, pô, até que ponto isso, né? Porque já tem uma economia que é bastante aberta, né? Eu não sei como que é o controle de capitais, acho que o Bacen até fazia controle de capitais antes, né? Dessas remessas de dinheiro que são enviadas pelas mesmas agências dos mesmos grupos financeiros para fora. Mas eu acho que é muito difícil porque a gente tem essa perspectiva de trabalhar em grupos, né? O dinheiro ele vai circular dentro desses grupos em diversas esferas, tanto na produtiva quanto na financeira. Então, eu acho que é um pouco complicado mesmo. É um trabalho de largo fôlego tentar detectar isso e é facilmente refutável, porque sempre vai ter novos dados, enfim. Também acho. Perfeito, viu, Luciano? Nossa, os elementos que você trouxe aí são muito pertinentes mesmo, né? Quanto ao, bom, ali pegando o gancho ali, primeira questão do Banco Central, etc., eu não cheguei a estudar, me aprofundar recentemente a respeito de como o Banco Central realizava a questão do controle, etc. O que eu sei é que a SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, que atuava como uma espécie de Banco Central antes do Bacen ter se constituído como tal, exerceu um papel preponderante na questão do controle de capitais, em certa medida, a questão do controle, dos controles cambiais, enfim, posição de taxas múltiplas de câmbio, direcionar exatamente para onde os investimentos iriam ir, enfim. Essa SUMOC ela teve um papel determinante, por exemplo, na industrialização brasileira, determinando, por meio dessas taxas múltiplas de câmbio, quem que se beneficiava com importação, quem não se beneficiava na mesma medida, quais seriam os ramos que seriam incentivados pelo Estado, enfim, qual seria o ramo da indústria que naquela etapa do processo de industrialização teria seu investimento turbinado, enfim, tem todo esse papel que ali é determinante, né? Aí outro ponto ali é a questão das classes sociais, né? Uma coisa, como o Yuri colocou, que é muito difícil de determinar, ainda mais se a gente leva em consideração os debates a respeito da história econômica do Brasil.
há muita divergência ali, inclusive uma das poucas análises de classe que eu li a respeito, o Yuri também chegou a ler, foi a respeito da análise do Marini, né? A questão da coesão burguesa, entre as diferentes frações da classe dominante, etc. e tal. Mas uma coisa que, de certa maneira, estava tanto na análise do Marini quanto de outros teóricos da história econômica brasileira, é a questão da oposição entre desvalorização cambial e valorização cambial. Grupos que se beneficiavam de um lado e grupos que acabavam se prejudicando com aquela medida, né? Mas é uma questão, assim, que é realmente muito difícil de determinar, por exemplo. Se a gente vai pegar ali a burguesia industrial, a gente pode dizer que ela se beneficiava ou se prejudicava com a valorização e a depreciação cambial. Nem sempre é fácil determinar isso. Por quê? Porque a desvalorização cambial, por outro lado, encarece os meios de produção que são necessários para tocar o capital produtivo no país, né? Mas, por outro lado, num um período de valorização cambial, por exemplo, também seria muito positivo para que você conseguisse, ou melhor, ali na questão dessa discussão entre desvalorização e valorização de um lado, que na desvalorização você, de certa maneira, encarecia os produtos que constituíam a. Melhor, eu acabei me confundindo aqui. A questão ali da valorização é que isso acabava contribuindo para que você importasse as máquinas e equipamentos a um preço relativamente mais barato. Ou seja, você, de certa maneira, impulsionava a importação de máquinas e equipamentos, mas, por outro lado, a desvalorização cambial permitia que os produtos importados se tornassem relativamente mais caros. E, com isso, você estimulava a industrialização ali dentro do país. Ou seja, você tinha duas óticas da mesma moeda, dois lados da mesma moeda. Você tinha tanto a importação de máquinas e equipamentos quanto a concorrência com produtos importados. Então, não é uma coisa fácil de determinar. Alguns autores, por exemplo, eles colocam que isso simplesmente prejudicava ou beneficiava a indústria. Enfim, é uma coisa que também é difícil de determinar. Uma coisa que beneficiava o latifúndio de um lado e que prejudicava a indústria do outro. Enfim, são coisas aí que a gente pode discutir e também como que a gente determina essas divisões entre as classes sociais, né? Por exemplo, se a gente pega o capital cafeiro no início lá da década de 20, década de 30 da economia brasileira, muito se dizia que o capital cafeiro se beneficiava da desvalorização cambial, uma vez que tornava as exportações relativamente mais agradáveis para o capital cafeiro. Mas, ao mesmo tempo, você tinha na composição desse capital cafeiro, por exemplo, banqueiros. Esses banqueiros tinham o quê? Obrigações a pagar em moeda estrangeira. Ou seja, ao mesmo tempo em que as exportações eram estimuladas, eles tinham necessariamente de pagar as obrigações em moeda estrangeira. Ou seja, por um lado tinha o estímulo às exportações, mas por outro lado tornava essas obrigações relativamente mais caras. Então, uma coisa que não é difícil de determinar é essa questão dos interesses, essa questão da subdivisão das classes. Por exemplo, hoje, a gente pode falar que há uma classe genuinamente industrial hoje, uma burguesia efetivamente industrial, uma burguesia que também pode ter uma, por exemplo, uma indústria ali, mas também tem uma parcela considerável do seu capital em ações. É uma coisa que a gente pode pensar. Eu gosto de pensar também, assim, às vezes, de buscar. Porque ainda que você busque vários elementos, você não consegue pegar todos, né, os elementos que vão determinar, né? Mas eu gosto de pegar o BNDES, por exemplo. Quando a gente tem o Temer, o Temer assume a presidência, ele paga antecipadamente os títulos que foram dados, né, do Tesouro ao BNDES para compor fundo, para fazer lastro do BNDES, na época da Dilma, tanto que aumenta bastante o lastro do BNDES, é um pico de maior, né, de maior lastro, maior investimento que o BNDES tem. Ele diminui a capacidade de empréstimos com isso, e ao mesmo tempo ele cria uma outra taxa, que ele sai da TJLP e vai para a TLP. E a TLP ela vai ficar mais equalizada com os juros, não é bem isso, mas ela vai ficar mais, de maneira simples, vai ficar mais equalizada com os juros que a gente tem hoje em dia no mercado, por exemplo. Então, em certos momentos, a gente vai observar que esses juros do BNDES, em certos momentos, ele vai ficar mais caro. Então, ele vai perder aquela capacidade que ele tem de banco de desenvolvimento. Então, quando o Temer faz isso, ele, na realidade, ele não está beneficiando, então, as empresas. Né? Principalmente se eu tenho projetos de micro, pequenas e médias, e a grande parte do BNDES era para grande empresa, e não tem um benefício direto às grandes empresas. Então, é um elemento que a gente pode, de repente, é um elemento para analisar. Não é determinante, mas é um elemento que a gente pode, por exemplo, analisar. Quem é que está sendo beneficiado com esse tipo de política? Né?
meu ponto de vista, numa visão bem rasa aqui, desse momento que a gente está conversando agora, seria muito mais ao capital financeiro, porque aí você tem maior concorrência dos bancos, os bancos conseguem emprestar mais. Né? Você não tem aquele pessoal correndo atrás do BNDES, vai correr atrás dos bancos, não sei. E agora a gente vê, por exemplo, com o Bolsonaro, a gente vê, ainda que a Fiesp tenha toda, né, aquela coisa toda de armar o pato lá e não sei o quê, a própria independência do Banco Central, como está sendo colocada, ela já é uma questão que também me dá alguns elementos para poder analisar que também quem está sendo beneficiado nesse sentido como classe, como subclasse, vamos pensar assim, hegemônica dentro dessa classe dominante, seria o capital financeiro. Mas não sei, essas são só algumas ideias de como a gente pode pensar, né? Ainda que não seja determinante, mas como a gente poderia pensar uma raiz de pesquisa, né? Alguma última pergunta, gente? A gente está se encaminhando aqui. Sei que a gente saiu um pouquinho do tema, mas é que, como a gente já tinha discutido bastante tema e parecia que esse assunto estava interessante, aí a gente discutiu um pouco, acho que não perdemos nada. Acho que o Matheus fez uma exposição completa aí do capítulo, né? A gente discutiu o caráter e o significado e as determinações aqui do capital fictício. E, enfim, não acho que perdemos muita coisa, mas está aí aberto se tiver alguém uma última pergunta, senão a gente encaminha. Bom, então ficaram todos em silêncio, eu vou assumir que a gente vai encaminhar para a semana que vem, então. Lembrando que a gente mudou, né, o cronograma. A gente sugere, portanto, a discussão. O capítulo que a gente colocou para a semana que vem é o capítulo 10. Lembrando que o capítulo 10 forma uma unidade com o capítulo 8 e 9, né? Então 8, 9 e 10 são meio que um capítulo só. A gente. Não é meio capítulo só, né? Mas forma uma unidade. A gente já discutiu o capítulo 9 aqui, certo? Então fica de leitura sugerida para quem puder, para quem tiver interesse, tiver tempo, né? Se quiser vir com os 3 capítulos para a gente discutir. A gente escolheu o capítulo 10 porque a questão dos preços de produção, né, e ali a variação em torno dos preços de produção é uma questão sem a qual, digamos assim, é impossível fazer uma análise concreta da economia sem, no mínimo, ter esse conceito mais ou menos compreendido. Não quer dizer que basta o conceito, né? Mas é que ele organiza muito, muito da compreensão assim, da economia como um todo. Ali o Marx vai discutir as questões de oferta e demanda, né, uma coisa que normalmente chama bastante atenção. E na última semana a gente escolheu quase que o último capítulo, né, porque o último capítulo das classes sociais só tem uma página, para quem quiser dar uma olhada lá. A tristeza, né? Marx começa a falar da coisa, daí para o texto, mas faz parte, tá? Estamos aqui para discutir também. Então, né, no último dia a gente vai. E aí, no último dia, né, a gente escolheu essa sessãozinha do final, que tem aproximadamente 6 páginas, para também a gente deixar aberto aqui, né, os temas. É um tema que fecha o livro, é um tema amplo, é um tema que toca na questão da reprodução do capital como um todo. Então, fica amplo aí para no último dia a gente fazer uma discussão menos, por assim dizer, técnica, né, menos focada num elemento específico, né, e abrir o leque e ver. Porque como a gente está no livro 3 aqui, eu não sei se vocês estão lendo todos ao mesmo tempo, como é que vocês estão fazendo essa ordem, mas também para a gente fazer esse fechamento, né? O que é essa obra, o seu significado, o que ela nos lega e etc. Só que fazendo, digamos assim, uma previsão do que a gente vai fazer aí nos próximos 2 encontros. Agradecer a todos vocês por estarem aqui novamente, discutindo conosco, né, perseverando, lendo. Né, é a 5ª vez que eu leio esses capítulos que a gente discutiu hoje e não serão as últimas. Né, provavelmente vou ler mais 5 e depois mais 5, etc. Então é um trabalho árduo, mas
a felicidade que a gente esteja aí, pô, 11 pessoas, e tem algumas pessoas que estão sempre aqui, que hoje não puderam vir, então, legal pra caramba, muito obrigado a todos vocês, e a gente se vê aí, então, na quinta-feira que vem, beleza? Obrigado a vocês. Boa noite. Obrigada. E não fugiu, não. Foi muito bom. Gostei da participação da nossa colega lá. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado a todos pela participação aí. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.